Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar numa das visões mais impressionantes de toda a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 7. A gente sai de uma cena com um número super específico para algo totalmente diferente, uma multidão que é literalmente impossível de contar. E olha, o contraste aqui é de cair o queijo. O apóstolo João tinha acabado de ouvir um número exato, 144 mil selados, contadinho, certinho. E de repente, ele vira e vê. A cena muda da audição para a visão e o que ele vê o oposto, um grupo que ninguém, mas ninguém mesmo conseguia contar. Pois é. E essa virada não é um detalhezinho qualquer, não. É uma daquelas mudanças que redefine completamente a escala do que está acontecendo. A perspectiva sai de um grupo bem específico e explode para uma reunião universal. E como diz aí, isso muda tudo. Então, vamos fundo nisso. O objetivo aqui é entender o que essa virada tão inesperada realmente significa. Como é que a gente sai de um número tão preciso para essa visão espetacular de uma multidão sem número? Ok, primeiro o básico. O que é essa tal de grande multidão? O legal é que o próprio texto já define pra gente, na lata. Não é uma ideia vaga, não. É um grupo real de pessoas. E a característica principal delas é justamente essa. São tantas e de tantos lugares diferentes que é impossível botar um número. A pergunta que não quer calar, então, é: tá, mas quem são eles? De onde veio essa gente toda? A boa notícia é que o texto não deixa a gente no escuro. E os detalhes sobre quem eles são e de onde vêm são a chave para a gente sacar a mensagem completa. E é aqui que a coisa fica sensacional. Olha só a composição desse grupo. O texto faz questão de repetir, de 4 formas diferentes, que ele é universal. Tem gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, o foco saiu de um povo específico e agora abrange o planeta inteiro. É a maior prova da abrangência global do plano de Deus. E isso mostra, de um jeito brilhante, o plano completo. Pensa assim. Se os 144 mil são a parte de Israel que foi selada, a grande multidão é a galera salva de todas as outras nações. Os dois grupos não são rivais, eles se completam. Juntos, eles mostram que o plano de Deus era para todo mundo, desde o começo. Agora, vamos dar um zoom nos detalhes, porque em Apocalipse nada tá ali por acaso. O jeito que essa multidão aparece, as roupas que eles vestem, a posição em que eles estão, tudo isso tá cheio de significado. É puro simbolismo de vitória. Primeiro, as roupas. Estão todos de branco. E isso já acende uma luz na nossa cabeça. Pureza, redenção, justificação. Mas o ponto-chave aqui é que essa pureza não foi algo que eles conquistaram. Foi um presente. As vestes brancas são um símbolo do que Deus fez por eles, e não do que eles fizeram por si mesmos. E isso nos conecta a um momento de altíssima tensão. No final do capítulo anterior, no meio de um cenário de juízo e caos, uma pergunta ficou ecoando no ar. Com tudo isso acontecendo, quem é que vai aguentar ficar de pé? E aqui vem a resposta. O fato de eles estarem de pé não é um detalhe de postura, é a resposta para aquela pergunta. Diante de Deus e do Cordeiro, contra todas as expectativas, eles permaneceram, eles ficaram de pé, eles venceram. E presta atenção nisso, que é muito importante. A visão deixa claro que esse grupo não foi poupado da dificuldade. Muito pelo contrário. Eles passaram no meio dela. Eles enfrentaram a famosa grande tribulação, sentiram a pressão na pele, mas perseveraram até o fim. A vitória deles é uma vitória de resistência. Certo, então eles passaram por tudo isso e venceram. E agora, qual a primeira coisa que eles fazem? O que define a existência deles nesse momento? O foco muda 100%, sai do sofrimento e vai direto para o propósito final de tudo, a adoração. A identidade deles não é mais definida pelo que eles sofreram, mas por quem eles adoram. A tribulação foi o caminho, mas a adoração é o destino. O sofrimento ficou para trás. O que resta, o que ecoa, é um louvor eterno e poderoso. E o que eles estão gritando? Eles não estão falando sobre a própria força, sobre como foram resistentes. Nada disso. O grito deles é um só, bem claro, apontando para a única fonte da vitória deles. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. É um reconhecimento total de que a vitória veio de cima. E quando a gente acha que a cena não pode ficar mais grandiosa, ela fica. Os anjos, todos os seres do céu, entram nesse mesmo coro.
é um momento em que o universo inteiro converge. A galera da terra que foi salva e os exércitos do céu, todos juntos num único ato de adoração a Deus. Tá, muito legal toda essa visão, mas e daí? O que isso tem a ver com a gente hoje? Porque essa imagem de séculos atrás não é só sobre o futuro. Ela tem uma mensagem poderosa e super relevante para a nossa vida agora. Se a gente pudesse resumir a mensagem principal numa frase, seria essa. No final das contas, o sofrimento não tem a última palavra. A perseguição não ganha. A tribulação não venceu. Quem venceu foi Deus. Essa é a grande promessa que essa visão grita pra gente. E a lição prática para nós é bem direta. No mundo que vive dizendo para a gente desistir quando as coisas apertam, essa imagem mostra que perseverar tem um valor eterno. Que vale a pena continuar, mesmo quando é difícil. Vale a pena permanecer firme. Vale a pena não negar a fé. E essa multidão toda é a prova disso. E no fim, a visão meio que vira um espelho na nossa direção. A pergunta mais importante não é sobre o número deles ou de onde vieram. A pergunta acaba se tornando bem pessoal. Olhando para tudo isso, para a fé, para a perseverança, para a adoração que define esse povo, a pergunta que fica no ar é: será que eu me encaixaria nessa multidão?